Olá, deusa linda! Aqui é Cíntia Vidal, sua mentora e consteladora familiar, hoje falando assim, olhando nos seus olhos, meus amores. Deusas lindas, nós vamos conversar sobre papai hoje. Então, por isso que eu quis estar aqui olhando nos seus olhos. Eu vou propor um exercício sistêmico para nós olharmos para o nosso pai. É muito delicado e desafiador quando a gente vai falar de pai. Nós vivemos numa sociedade onde mesmo os pais que estão presentes, as mulheres, né, ou os filhos em geral, mas aqui eu falo, o meu público é feminino, nós nos sentimos distantes emocionalmente. Isso é muito comum. Eu vejo essa mesma história se repetir tanto com as deusas que constelam comigo, quanto com as deusas que entram em algum curso meu. Ou mesmo as minhas seguidoras que me mandam mensagem. É a história comum da maioria de nós, para ser mais clara. Então, assim, o pai é o primeiro outro que nós conhecemos além da nossa mãe. Quando nós não temos um bom relacionamento com este primeiro outro, que é o nosso pai, nós temos dificuldade de relacionamento com o masculino no geral. E nós temos dificuldade de ir para a vida porque esse masculino, que é o nosso 50%, porque nós somos 50% a nossa mãe, 50% ao nosso pai, então essa força de conquista, de fazer, de conseguir as coisas, de ir para a vida, de fazer com que o dinheiro fique na nossa vida, ela está enfraquecida, porque nós não conseguimos colocar este 50% dentro de nós. De repente isso seja desafiador para você fazer esse exercício que eu vou propor, ou de ouvir algumas coisas que eu vou dizer, mas se você quiser ter bons relacionamentos com os homens, se você quiser conquistar mais coisas para sua vida, se você está sentindo que a sua vida está empacada e você quiser conquistar mais coisas para sua vida, é importante que você suporte esse desconforto, tá bom? Muitas mulheres também dizem que não tem pai. Não tem pai porque o pai morreu, não tem pai porque o pai deixou a mãe, não teve convivência com a mãe, não teve convivência com os filhos. Só que, independente do que tenha acontecido, nós temos sim um pai e uma mãe. Não tem como nós estarmos aqui vivendo sem um pai e uma mãe. Então, independente do que tenha acontecido, você tem um pai e uma mãe. Outra coisa que é importante eu dizer também, antes de nós começarmos o exercício, é que a visão sistêmica, a filosofia sistêmica fala de honrar pai e mãe, mas vejam, honrar não é obedecer, honrar não é amar, honrar não é conviver, honrar não é estar todo final de semana junto, nos almoços de domingo. Honrar é você ser simplesmente grata pela vida, independente de como tenha sido esse pai. E eu sei sim, tem muitas histórias muito cruéis. Eu vejo você, eu não venho de um lar estruturado, eu também tenho a minha história, só que se nós não nos colocarmos no nosso lugar de adultas, deixarmos essa expectativa dele ser um bom pai, por que ele não me deu isso, por que ele não fez aquilo, por que ele fez o que não devia, o que você julga que não devia. Quando nós deixamos de lado todo esse porquê, e eu sei que é desafiador, tá? Mas enquanto você se coloca como criança, porque quando a gente está olhando para trás, a gente está olhando para a vida deles, a gente está se colocando como criança, você vai continuar apanhando da vida, porque a vida está para frente. Eu vou fazer um exercício com vocês, eu sugiro que vocês façam isso sempre quando sentir necessidade. A constelação, na verdade, ela não é só aquele momento que a gente está junto constelando, é a sua postura depois de tudo isso. Aqui nós vamos fazer simplesmente um exercício sistêmico para saber exatamente que lugar você está no seu sistema, onde que você está inserida, se você está no meio do casal, se você está casada emocionalmente com a sua mãe, se você está casada emocionalmente com seu pai, se você é dependente emocionalmente da sua mãe, se você é dependente emocionalmente do seu pai, quais são os tamanhos das suas feridas, da sua ferida, da tua criança interior, precisa constelar, mas aqui a gente vai fazer um exercício sistêmico e como você vai sentir no seu corpo, como você vai sentir nesse exercício sistêmico, como que você vai se comportar, vai dizer muito de como está a tua vida. Então, quanto mais dificuldade você tiver de olhar para este pai,
certamente mais desafiador esteja a sua vida. Outra coisa que eu queria falar também, muitas mulheres acham assim, ai, meu pai é meu herói, meu pai ele foi presente, meu pai ele é um príncipe, meu pai é um... Sabe, endeusa tanto o pai, essa expectativa tão grande, esses olhos de um amor que ele é irreal, também não é saudável, porque ele é humano, então ele não é perfeito. Quando você vê essa perfeição toda no seu pai, nunca vai existir outro homem como ele. Isso é um tiro no pé, porque se nunca for existir um homem como ele, você vai querer ficar com esse. Então aí é que entra o casamento emocional, que a gente pode ter com o nosso pai, que a gente pode ter com a nossa mãe, com tantas outras situações, pessoas e lugares, enfim, tá bom? Mas é importante que você veja, não, ele é normal, ele é um homem normal, que tem as suas qualidades, que tem os seus defeitos, ele é meu pai, para você poder olhar para outro homem. Tá bom? Porque senão você vai ficar casadinha com seu papai. Por mais que você saia para ter relacionamentos com outros homens, casada, emocionalmente você já tá. Entende? Então pode ser por isso também que os seus relacionamentos não consigam ir para frente, tá bom? E eu digo relacionamento com os homens, relacionamento com o trabalho, relacionamento com os amigos, relacionamento com o dinheiro. Com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. A mulher que ela não tem o pai, ela tem que se esforçar muito para conquistar as coisas. Tudo para ela é muito difícil. Ela não tem coragem de cobrar pelo seu serviço. Ela não tem coragem de se dar valor. Então é importante que a gente olhe para esse nosso 50%. Quando nós negamos ou o nosso pai ou a nossa mãe, a gente nega 50% do que nós somos. Outra forma de negar também é através do julgamento, por vergonha, por raiva, por questionamentos, por dó, nós julgamos esse homem. E quando nós julgamos este homem, este nosso pai, nós os excluímos. E quando a gente exclui, a gente compensa. Como que compensa? Então, digamos que o pai foi muito alcoólatra. Ah, meu pai foi alcoólatra e batia na minha mãe, isso e aquilo. E você condena essa situação. Nossa, mas isso não tá certo, onde já se viu? Eu queria que meu pai fosse igual o pai de uma amiga ou de, enfim, de qualquer outro pai, que ele fosse diferente. Certamente você atrai para sua vida homens que sejam semelhantes a esse pai, porque tudo e todos têm o direito de pertencer e a vida dá um jeito de fazer essa pessoa que está sendo excluída, essa pessoa que está sendo deixada de lado, essa pessoa que está sendo esquecida, ela seja incluída novamente através desse novo. Porque só assim você vai pensar, nossa, ele está fazendo igual meu pai. Mas é importante que a gente olhe para isso no lugar da mulher adultecida, tá bom? Porque só assim a gente tem poder de fazer transformações grandiosas na nossa vida, tá? E é isso que eu desejo para sua vida, meu amor. Se você estiver preparada agora, eu sugiro que você vá para um lugar tranquilo. A gente vai fazer uma dinâmica bem rapidinha, tá? Que você possa fechar seus olhos, que você possa me ouvir, senão você dá um pause nesse vídeo e você entra num momento que for mais oportuno para você, tá? Mais favorável, tá bom? Mas aí você se senta tranquilamente. Se você estiver tranquila, você pode fazer agora comigo, tá? Sente-se tranquilamente, relaxa teu corpo, respira suavemente. Presta só atenção na minha voz agora. Agora imagina a figura do seu pai na sua frente. Mesmo que você não tenha conhecido seu pai, de repente você foi adotada, imagina como seria a figura dele na tua frente. Se for difícil para você imaginar ele, imagina uma energia. Aí percebe no teu corpo como é estar de frente para esse pai. Perceba que tamanho que você está em relação a ele. Você olha para ele de cima para baixo, você vê ele pequeno, você tem dó, você tem raiva, você tem nojo. Como que é essa situação? Primeiro perceba isso. Porque nós somos pequenas e o nosso pai, ele é grande, independente do que ele tenha feito. Deus, na sua infinita sabedoria, não errou nisso. Ele é grande e nós somos pequenas, porque nós viemos depois.
Perceba no teu corpo como que é isso. Se é agradável, o que você quer? Você quer chorar? Você quer ficar distante? Isso diz muito. Aí agora, veja se você consegue se sentar e perceber o seu pai em pé na sua frente. Se é confortável isso para você, para muitas deusas isso já é desconfortável. E tá tudo bem. Não força. Porque isso é uma construção. Aí agora, veja se você consegue se ajoelhar na frente do seu pai e entender a grandeza dele. Entender a grandeza do fato dele ter o poder de te dar a vida. Junto com a sua mãe, sim. A gente vai falar da mamãe num outro momento. Agora é olhar para essa figura paterna. Veja se você consegue colocar a sua cabeça ao chão. Se você não conseguiu chegar até aqui, ainda está em pé, porque você está muito resistente e está tudo bem. Eu vejo você e cada um tem o seu momento. Eu já estive nesse lugar, eu sei bem qual é a dificuldade. Só veja se você consegue abaixar a sua cabeça, fazendo uma reverência a este homem. Lembra, eu não estou falando que é para amar. Eu estou falando que é só para perceber ele grande. Como é que é isso no seu corpo? Aí agora imagina atrás do seu pai o seu avô paterno, seu bisavô paterno, seu trisavô paterno e toda a linhagem de homens que vem do seu pai. Perceba a força de todos esses homens, o poder de todos esses homens que chegou até o teu pai, que fez com que você esteja aqui hoje. Perceba como que é isso. Sinta toda essa força masculina vindo de cada ancestral, desde lá do primeiro até chegar ao seu pai. Sinta essa força masculina vindo até você. E você recebendo toda essa força masculina. Você consegue receber, deusa? Muitas mulheres têm muita dificuldade para receber. Não consegue receber um elogio, não consegue receber um presente, não consegue receber nada. Quando a gente não tem essa força do pai, a gente não consegue receber. Faça essa reverência a todo esse poder, a toda essa força. Aí agora vira de costa e olha para frente, para a sua vida. Respira bem fundo, pensa lá na frente, pensa na tua vida, o que você quer? Quais são os seus desejos? Quais são os seus anseios? O que você quer conquistar? O que você quer de novo para a tua vida? É um relacionamento? É um trabalho, um emprego? É um carro? São seus filhos? Seus netos? O que você quer? Porque só quando nós estamos no nosso lugar de femininas e adultecidas é que nós podemos olhar para isso. Criança não namora, criança não gera dinheiro. Quando nós estamos adultas e nos mantemos crianças diante da vida, a gente só apanha. Aí a vida bate forte. Aí a gente acha que a gente não tem sorte e a gente acha que é ok a gente culpar os nossos pais. Só que agora a gente é grande, agora a gente pode fazer. Sinta como está o teu corpo. Deixa aqui nos comentários para mim como que foi isso para você, o que você sentiu, se fez sentido para você. No primeiro link da descrição você pode acessar para constelar comigo, pode falar comigo também pelo WhatsApp. E se fez sentido para você, aqui no YouTube a gente precisa que você curta. Tá bom? Se você não me segue, é só clicar em inscrever-se e a gente volta para conversar mais, viu? Beijo no seu coração, deusa linda. Eu honro a sua vida e eu te abençoo, meu amor. Fica com Deus.